Escute-me com cada célula do seu corpo, não apenas com os seus ouvidos. Você me conhece como Michio Kushi, mas hoje não sou o homem que fala de dietas. Hoje sou a voz que lhe recorda a sua origem cósmica. Olhe para suas mãos. Você acredita que elas são sólidas, não é? Acredita que a sua mente é esse fluxo incessante de preocupações com dinheiro, trabalho ou o que vai jantar hoje. Mas eu lhe digo que você está vivendo na superfície de um oceano insondável. A sua consciência não é uma só. Ela é uma estrutura de 7 camadas sobrepostas. Um edifício de 7 andares. E você tem vivido trancado no porão, temendo fantasmas que você mesmo desenhou nas paredes. Essa consciência cotidiana, a que você usa para comprar pão ou julgar se algo é bom ou ruim, é apenas a primeira camada. É uma consciência mecânica, sensorial, movida pelos fios da sociedade e da educação. Mas se descermos apenas um pouco, encontramos a segunda camada. Aqui eu chamo de consciência humana básica. É ela que desperta quando o médico lhe diz uma palavra que congela o sangue. Câncer. Nesse momento, o seu desejo de continuar sendo um ser humano físico torna-se uma obsessão. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. O medo da doença é uma imagem rígida que você criou na sua própria mente. Você se tornou escravo da ideia de que é um corpo limitado, e essa rigidez é o que impede que a sua energia flua. A cura não começa na medicina, começa ao romper a imagem mental dessa segunda camada. Mas não vamos parar aí. A jornada é muito mais profunda. Se deixarmos para trás o medo do corpo, entramos na terceira camada, a consciência da continuidade. Aqui, o tempo deixa de ser uma linha reta e se transforma em uma espiral. É aqui que residem os seus ancestrais, as suas vidas passadas e o germe do seu futuro. As crianças sabem disso, elas veem através dos véus, mas nós as ensinamos a esquecer. Ao descer para a quarta camada, chegamos à origem cósmica. Antes de ser humano, você foi animal, foi planta, foi mineral, foi uma vibração de luz pré-atômica no coração de uma estrela. Tudo no universo é uma espiral de expansão e contração. As galáxias se afastam, sim, essa é a força física, mas há uma força espiritual que nos empurra de volta ao centro, à unidade. Você é o resultado de uma jornada de bilhões de anos, e quando compreende isso na sua quarta camada, a solidão desaparece para sempre. À medida que nos aproximamos do núcleo, na quinta e na sexta camadas, a lógica humana desmorona e nasce o paradoxo. Aqui você compreende que o grande e o pequeno são a mesma coisa, que a eternidade pode viver no piscar de um olho. O homem moderno sofre porque tenta separar a realidade em categorias, espírito de um lado, matéria do outro. Mas eu lhe digo que são a mesma coisa. O mundo físico é a expansão do espírito, e o espírito é a contração da matéria. Se você consegue ver o universo inteiro em um grão de arroz, despertou a sua sexta camada. E então, somente então, chegamos à sétima camada, o nada. Mas não é o vazio do qual fogem os tolos, é o nada fértil, a tela em branco. A realidade última é que tudo isso é um sonho. O universo é um sonho da consciência absoluta, e você é o sonhador. Se você é infeliz, é porque esqueceu que é você quem segura o pincel. Você pode mudar o seu destino, a sua saúde e o seu mundo inteiro no instante em que decidir sonhar uma imagem diferente nesse vazio. Mas como se alcança essa maestria? Como deixamos de ser escravos para nos tornarmos arquitetos? O treinamento começa no seu corpo. Temos 7 centros de luz, 7 chakras que são os portais entre essas camadas. Os ocidentais costumam viver presos aos chakras superiores, a lógica fria. Muitos orientais se perdem nos inferiores, mas o verdadeiro ser humano ativa os 7 simultaneamente. Imagine uma roda de fogo branco na base da sua coluna e outra no topo da sua cabeça. Sinta a energia da terra subir e a do céu descer, fundindo-se no seu peito. Quando esses 7 centros vibram em harmonia, a sua consciência diária se conecta à consciência universal. Você já não pensa, o universo pensa através de você. A visualização é a ferramenta mais poderosa que você possui. Não é simplesmente imaginar, é tornar-se a própria coisa.
Para treinar a flexibilidade da sua alma, pratique o método das 5 transformações. Sente-se diante de uma árvore, mas não a observe como um estranho. Visualize seus pés se alongando e penetrando na terra úmida, transformando-se em raízes. Sinta a seiva subindo pelas suas veias. Sinta sua pele se tornando casca e seus braços se estendendo em direção ao sol para capturar a luz nas suas folhas. Se você conseguir ser a árvore por 10 minutos, terá rompido a prisão do seu ego. Depois, torne-se fogo. Sinta o calor rugindo no seu ventre. Transforme-se em uma chama sem forma fixa, que dança e consome tudo o que é velho. Torne-se água, flua, adapte-se ao recipiente. Seja o rio que nada pode deter. Se você fizer sua consciência tão fluida quanto a água, nenhuma doença jamais poderá se estagnar em você. Para entender como hackear o seu destino, primeiro você precisa compreender a arquitetura da prisão na qual tem vivido sem perceber. Essa consciência humana básica, essa segunda camada que todos compartilhamos, nada mais é do que um fundo universal alimentado por éons de costumes, educação e experiências acumuladas que lhe dizem o que é possível e o que não é. É o programa que afirma que você deve envelhecer, que deve caminhar pesado sobre a terra e que o seu corpo é uma fronteira inamovível. Mas quando você aprende a soltar esse vínculo, quando deixa de se identificar exclusivamente com a carne, o corpo começa a se mover de outra forma. Você já não caminha contra a terra, mas desliza em harmonia com o ar. A doença, esse medo paralisante do câncer ou da extinção física, nasce unicamente da rigidez dessa camada. Você se torna vulnerável apenas quando acredita que é só um saco de pele e ossos, esquecendo que esse corpo é apenas uma estação de passagem em uma jornada infinitamente mais longa. Se descermos um pouco mais em direção à terceira camada, as paredes do tempo linear começam a desmoronar. Aqui reside a continuidade do seu ser, uma memória que a educação moderna se esforçou para apagar, mas que pulsa com a força de vidas passadas e futuras entrelaçadas em uma espiral sem fim. É o reconhecimento do invisível, desse mundo espiritual que sustenta o mundo físico, assim como a raiz sustenta a árvore. Ao limpar o seu corpo e o seu sangue, essa memória retorna como um sussurro antigo. Você começa a compreender que os lugares que visita e as pessoas que ama já estavam inscritos na geometria do seu destino. A morte deixa de ser um muro e se revela como aquilo que realmente é, uma mudança de frequência na manifestação da sua luz. E nessa profundidade, alcançamos a quarta camada, onde ciência e espiritualidade finalmente se dão as mãos sobre a lei da espiral universal. Esqueça o mito do Big Bang como uma explosão destrutiva. O universo é um organismo vivo que se expande de forma rítmica. Enquanto o mundo físico que você vê com os olhos se afasta em uma expansão infinita, existe uma força espiritual invisível que se contrai com a mesma intensidade em direção ao centro, a unidade. Essas duas forças, expansão e contração, são a sístole e a diástole do coração do universo, e você está exatamente no meio dessa dança. Você é uma antena, captando ambas as frequências, uma ponte entre o visível e o invisível. E compreender essa dualidade é o primeiro código necessário para hackear a simulação em que você habita. Ao alcançar a quinta e a sexta camadas, a mente lógica precisa morrer para que o espírito possa enfim nascer. Aqui entramos no reino dos paradoxos, onde a eternidade vive dentro de um segundo e o vasto cosmos cabe dentro de um átomo. O homem moderno sofre porque vive julgando, separando o bom do mal, a luz da sombra. Mas nas profundezas da consciência, essas distinções são apenas interpretações de uma única unidade perfeita. Quando você deixa de julgar, deixa de sofrer. E então, você se depara com o segredo que me obrigaram a silenciar. A sétima camada. O nada absoluto. Tudo o que você toca, tudo o que vê, é comparável a um sonho projetado sobre uma tela vazia. A realidade é subjetiva e você é o sonhador.
Se a sua vida parece um pesadelo, é porque você ficou preso a uma imagem fixa de medo, escassez ou doença. A liberdade radical não é mudar o mundo, é mudar o sonho, a partir da vacuidade do seu próprio ser. Mas esse poder não se alcança pelo intelecto, e sim pela vibração e pelo treinamento. O seu corpo possui 7 antenas, 7 centros de frequência que chamamos de chakras, e a maestria consiste em ativá-los todos simultaneamente. Não se trata apenas de elevar a energia, mas de tornar-se um canal no qual a força da Terra e a luz do céu se fundem em um único batimento. Você deve treinar a sua alma para ser flexível, para que nada possa quebrá-la. Imagine-se sentado diante de uma árvore e deixe de ser um observador para se tornar a própria madeira. Sinta seus pés transformando-se em raízes que bebem da escuridão da terra e seus braços tornando-se galhos que capturam a luz. Torne-se fogo, sinta o calor rugindo no ventre, sem forma fixa, consumindo tudo o que é antigo. Torne-se água, fluindo sobre as pedras, adaptando-se a cada vazio, pois a água é invencível justamente porque nunca luta. Se você permitir que a sua consciência habite o vento, as estrelas e a rocha, terá rompido para sempre a corrente que o prende a ser um pequeno humano assustado. Essa jornada culmina na ascensão pelos 8 céus da meditação. Você deve aprender a subir a escada da sua própria existência, desde o mundo mecânico dos ossos, passando pelo prazer dos sentidos, o turbilhão das emoções, a lógica do intelecto e as leis da sociedade, até alcançar o 8º céu, onde você apaga o seu nome, apaga a sua história e se funde com o vazio puro. Esse exercício lhe concede soberania absoluta, permite que você entre em uma emoção para vivê-la plenamente e saia dela em direção ao nada, sem ser destruído pelo apego. Você se torna um viajante dos céus, um arquiteto consciente de que pode habitar qualquer construção mental sem ficar aprisionado em nenhuma. Ainda assim, lembre-se de que esse espírito precisa de um hardware biológico impecável. Não é possível alcançar o 8º céu com um sangue ácido e uma mente turvada por toxinas. O grão integral, os vegetais da terra e a água pura são o combustível do seu despertar. A mastigação rítmica, esse ato de triturar cada alimento 100 vezes, não é apenas nutrição, é uma técnica sagrada para sincronizar o sistema nervoso com a frequência do infinito. A mastigação é o metrônomo da sua consciência. Uma alimentação limpa gera um sangue limpo, e um sangue limpo é o espelho no qual o universo pode se contemplar sem distorções. Não existe bem ou mal nesse processo. Existe apenas rigidez ou flexibilidade. A rigidez é a morte, a flexibilidade é a vida eterna. Você é o dono do seu sonho, o portador do código e o vazio onde tudo nasce. É hora de deixar de ser escravo dos seus pensamentos e começar finalmente a desenhar o seu próprio destino na espiral infinita da criação. Esse treinamento culmina na jornada pelos 8 céus. Imagine que você sobe uma escada mental. Em cada degrau habita um mundo diferente: o mecânico, o sensorial, o emocional, o intelectual. Você sobe e sobe até chegar ao 8º céu, o céu do nada absoluto. Ali, você apaga seu nome, apaga seu corpo, apaga minhas palavras. Você se torna o vazio puro. Permaneça ali, nesse silêncio onde não existe tempo. E então, retorne. Desça a escada lentamente. Ao voltar para a sua vida diária, você perceberá que nada mais o domina. Você pode sentir tristeza, mas já não é a tristeza, porque sabe que ela é apenas um céu pelo qual você está passando. Você pode sentir dor, mas sabe que ela é apenas uma imagem dentro do sonho. Mas lembre-se, nada disso é possível se o seu hardware, o seu corpo biológico, estiver danificado. O seu sangue é o combustível da sua consciência. Por isso eu falo do arroz integral, dos vegetais, do miso. Cada mordida que você mastiga 50 ou 100 vezes não é apenas comida. É uma meditação que acalma o sistema nervoso e permite que as camadas profundas da mente emergem. A mastigação rítmica é o batimento do universo na sua boca. Uma alimentação limpa cria um sangue limpo,
e um sangue limpo permite que o seu espírito brilhe sem distorções. Coma pouco, mastigue muito e respire a partir do Hara, esse centro de poder abaixo do seu umbigo, onde a espiral da vida se concentra. A liberdade não é o caos. A liberdade é a capacidade de criar uma imagem, vivê-la com intensidade e depois ter a sabedoria de soltá-la para criar algo novo. Não se acorrente a nenhuma ideia, nem mesmo às minhas. O universo é movimento, é uma espiral que nunca para. Aquele que se apega a uma única imagem mental murcha. Aquele que flui pelas 7 camadas da consciência torna-se eterno. Você é o sonhador, você é o sonho, e você é o vazio que torna tudo possível. Abra os olhos, respire o universo e comece, hoje mesmo, a sonhar a sua verdadeira grandeza. O infinito não está lá fora. Ele está esperando que você desperte dentro de si.